Livro, Os Crimes ABC. Autora, Agatha Christie. Capítulo 7. O Sr. Partridge e o Sr. Riddell. O inspetor Glenn estava com uma expressão taciturna. Soube que ele passará a tarde toda tentando obter uma lista completa de pessoas que teriam sido vistas entrando na loja da Sra. Sher no dia do crime. E ninguém chegou a ver ninguém? Perguntou Poirot. Sim, viram até demais. 3 homens altos com ar suspeito, 4 sujeitos baixos com bigode preto, 2 barbudos, 3 gorduchos, todos estrangeiros, e todos também a se acreditar nas testemunhas com expressões sinistras. Não me surpreenderia se alguém dissesse que viu, rondando o local, uma gangue mascarada e com revólveres. Poirot sorriu com ar complacente, perguntando: ou ninguém declarou ter visto o tal Asher? Não, não viram. Esse é outro ponto a favor dele. Acabei de dizer ao delegado que, na minha opinião, este é um assunto para Scotland Yard. Não o considero um crime local. Concordo com você, disse Poirot em tom sério. Como vê, Sr. Poirot, disse o inspetor, trata-se de um caso sórdido, repelente e não gosto disso. Ainda mantivemos 2 entrevistas antes de retornar a Londres. A primeira foi com o Sr. James Partridge. Ao que se saiba, fora a última pessoa a ver a Sra. Sher com vida. Fizeram uma compra na tabacaria às 5:30. O Sr. Partridge era de pequena estatura, um bancário nato. Usava um pince-nez, era muito seco, de olhar fugidio e extremamente preciso em todas as suas observações. Morava numa pequena casa tão limpa e bem arrumada como o dono. Sr. Poirot, ele disse, olhando o cartão que meu amigo lhe apresentará. O da parte do inspetor Glenn? Em que posso servi-lo, Sr. Poirot? Pelo que sei, o senhor foi a última pessoa a ver a Sra. Sher ainda viva. O Sr. Partridge juntou as pontas dos dedos e olhou para Poirot como se estivesse vendo um cheque de aspecto duvidoso. Eis aí um detalhe discutível, Poirot. Outras pessoas podem ter feito compras na loja da Sra. Sher depois de mim. Se assim foi, ninguém apareceu para prestar declarações. O Sr. Partridge pigarreou retrucando. Algumas pessoas, Sr. Poirot, carecem de senso de dever público. E nos olhou como uma coruja através dos óculos. Uma verdade lapidar, murmurou Poirot. E o senhor, pelo que vejo, procurou a polícia espontaneamente. Certamente que sim. Logo que soube da chocante ocorrência, compreendi que meu depoimento podia ser útil e me apressei a ir prestá-lo. Uma atitude realmente acertada, disse Poirot, de modo solene. Talvez possa ter a gentileza de repetir agora sua história para mim. E sem dúvida. Voltava para esta casa e precisamente às 5:30. Perdão, como sabia a hora com tanta exatidão? O Sr. Partridge olhou-o meio aborrecido com a interrupção. O relógio da igreja acabará de tocar. Consultei meu relógio e verifiquei estar 1 minuto atrasado. Isso ocorreu justamente antes que eu entrasse na loja da Sra. Sher. E costuma fazer compras ali? Com frequência. Fica no caminho de minha casa. 1 ou 2 vezes por semana costumava comprar uns 100 gramas de fumo John Cotton. Conhecia então a Sra. Sher? Algo de sua vida particular? Absolutamente nada. Afora o fumo que eu comprava e uma observação casual referente ao tempo, por exemplo, nunca conversei com ela. Não sabia que o marido dela era um bêbado que vivia ameaçando matá-la? Não, eu nada sabia a respeito dela. Mas a conhecia de vista, contudo. Não terá notado alguma coisa de anormal na Sra. Sher ontem, ao cair da tarde? Ela não parecia agitada ou algo assim? O Sr. Partridge pensou um pouco antes de responder. Pelo que pude notar, ela parecia a mesma de sempre. Poirot levantou-se, dizendo: obrigado, Sr. Partridge, por responder a essas perguntas. Terá por acaso um ABC aqui? Gostaria de saber algo sobre minha volta de trem a Londres. Horário e outros detalhes. Está na estante, logo atrás do senhor, disse o Sr. Partridge. Na mencionada estante havia realmente um ABC, um Bradshaw, o livro do ano das finanças, o anuário Kelly, um quem é quem e um catálogo local. Poirot folheou o ABC sob o pretexto de observar o horário de determinado trem, então depôs o catálogo na estante, agradeceu de novo ao Sr. Partridge e saímos. Nosso próximo encontro foi com o Sr. Albert Riddell e se caracterizou por um clima bem diferente. O Sr. Riddell era um assentador de trilhos, e nossa conversa teve o acompanhamento pouco musical de pratos e travessas sendo dispostos na mesa pela esposa do Sr. Riddell, obviamente nervosa, dos rosnidos do cão do dono da casa e da indisfarçável hostilidade do próprio Sr. Riddell. Tratava-se de um homem de físico muito avantajado, meio desajeitado, de rosto largo e olhos miúdos e suspicazes. No momento,
Estava atacando um pastelão de carne, regado com grandes goles de chá preto. Lançou-nos um olhar meio irritado por cima da grande xícara. Então querem que eu repita tudo o que já disse? Resmungou. Que querem mais de mim? Não vão me deixar sossegado. Contei tudo a essa maldita polícia, e agora tenho de repetir tudo de novo para uma dupla de excomungados forasteiros. Poirot me dirigiu um rápido e divertido olhar de alerta e então disse: para dizer a verdade, compreendo a sua situação, mas o que se pode fazer? Trata-se de um caso de assassinato, certo? É preciso ser muito, muito meticuloso. Melhor contar ao cavalheiro o que ele quer saber, Bert, disse a mulher do ferroviário, nervosa. Você aí, veja se cala essa maldita boca. Bradou o gigante. Penso que você não foi à polícia por sua livre vontade. Poirot fez a observação de maneira bem concisa. E por que cargas d'água eu deveria ir? O caso não era da minha conta. É uma questão de opinião, retrucou Poirot com indiferença. Afinal de contas, houve um crime, e a polícia desejava saber quem fora visto na loja. Pessoalmente, acho que teria, como direi, parecido mais natural se você se apresenta-se espontaneamente na delegacia. Tenho meu trabalho para fazer. Não me diga que deveria ir lá em hora de serviço. Mas o fato é que na polícia deram seu nome como de uma pessoa que foi vista entrando na tabacaria da senhora Asher, e tinham de procurá-lo. Eles ficaram satisfeitos com seu depoimento? E por que não iriam ficar? Replicou Bert rudemente. Poirot limitou-se a dar de ombros. Que está querendo dizer com isso, senhor? Será que alguém tem algo contra mim? Todo mundo sabe que matou aquela velhota, foi aquele marido dela. Mas ele não foi visto nas imediações da loja naquele fim de tarde e você sim, tentando me enrolar agora. Mas perde seu tempo. Que motivo teria eu para fazer uma coisa daquelas? Pensa que iria furtar umas pitadas daquele fumo infame vendido ali? Acha que sou o que chamam de maníaco homicida? Pensa que eu... O corpulento ferroviário ergueu-se, ameaçador. Sua mulher interveio. Bert, não diga essas coisas. Bert, eles não pensam. Acalme-se, senhor, disse Poirot. Quis apenas ouvir a versão que apresentou à polícia de sua passagem pela loja. O fato de querer se negar a atender-me não parece, digamos, um pouco estranho? E quem disse que neguei alguma coisa? O senhor Riddle tornou a sentar-se. Não disse isso. Eram 6 horas quando você entrou na tabacaria? Correto, 1 minuto ou 2 para as 6, para ser mais preciso. Ia comprar um maço de Gold Flake. Eu ia abrir a porta. Ela estava fechada então? Sim. Pensei que a dona tivesse fechado a loja mais cedo. Mas não. A porta não fora fechada à chave. Entrei e não vi ninguém lá dentro. Dei umas pancadinhas no balcão e esperei um pouco. Ninguém veio atender. Assim, saí da loja. Eis tudo. E você pode engolir isso se quiser. Não viu o corpo caído atrás do balcão? Não, não iria fazer isso, a menos que estivesse interessado em algo ali talvez. E havia um guia de trem sobre o balcão? Sim, com a capa voltada para baixo. Na hora me veio a ideia de que a velha talvez tivesse que viajar de trem de repente e assim dera uma olhadela no guia e depois o esquecera, como também de fechar a loja. Talvez você tenha tocado no catálogo ou então o tenha empurrado por sobre o balcão. Não toquei na novo palavrão da coisa. Fiz exatamente o que disse. E não viu ninguém sair da loja antes de você entrar ali? Não vi coisa alguma. Por que isso, eu pergunto? Por que me acusam? Poirot levantou-se dizendo em tom cordial. Ninguém o está acusando, ainda. Bom dia, senhor. Deixou o homenzarrão de boca aberta e saímos. Na rua Poirot olhou o relógio e observou. Se nos apressarmos, meu amigo, poderemos pegar o trem das 7h20. Vamos apertar o passo. Capítulo 8. A segunda carta. Bem, então? Perguntei, expectante. Estávamos instalados num vagão de primeira classe, praticamente sós. O trem expresso acabará de sair de Andover. O crime, disse Poirot, foi cometido por um homem de estatura mediana, de cabelo ruivo e um leve estrabismo no olho esquerdo. Ele puxa ligeiramente da perna direita e tem um sinal de nascença bem embaixo da omoplata. Poirot, exclamei, surpreso. Por um instante deixei-me impressionar pelo que ouvirá. Então o leve piscar de olhos de meu amigo me fez perceber o blefe. Poirot, repeti, mas agora em tom reprovador. Mas o que quer, meu amigo? Você me encara com um ar de devoção canina, e exige de mim um pronunciamento à la Sherlock Holmes. Agora falemos a verdade. Não sei como é o assassino, nem onde vive, nem como pôr as mãos nele. Se ao menos ele tivesse deixado alguma pista, murmurei. Sim, a pista. É sempre ela que atrai você. Uma pena que ele não fumasse, deixando a cinza cair, e então pisasse nela com um
Sapato que tivesse uma sola de desenho especial. Não, ele não é tão prestimoso. Mas pelo menos, meu amigo, você tem o guia de trens. O ABC, que é uma pista para você. E supõe então que ele o deixou lá por engano. Naturalmente que não. Deixou-o de propósito. O detalhe das impressões digitais o evidencia. Mas se não havia nenhuma em especial. É o que eu queria explicar. Como se apresentava o tempo. Ontem. Era uma noite quente de junho. E numa ocasião assim um homem deveria usar luvas. Quem o fizesse na certa teria chamado a atenção. Portanto, desde que não há nenhuma impressão digital no ABC, é porque foi cuidadosamente apagada. Uma pessoa inocente teria deixado impressões, uma outra culpada não. Assim, nosso assassino deixou o guia lá com um propósito. Mas apesar disso não deixa de ser uma pista. Aquele ABC foi comprado por alguém, e foi levado também por alguém, existe uma possibilidade aí. Acha que podemos apurar algo seguindo esse caminho? Francamente, Hastings, não me sinto particularmente esperançoso. Esse homem, o desconhecido X, orgulha-se obviamente de sua habilidade. Não parece disposto a indicar uma trilha que possa ser seguida diretamente. Então o ABC não será realmente útil. Não no sentido que você imagina. E em que outro sentido então? Poirot não respondeu de imediato. Depois disse pausadamente. A resposta não é fácil de dar. Estamos às voltas com uma personagem desconhecida. Ela se acha no escuro e procura permanecer na escuridão. Mas, na verdade, ela não pode recorrer a nenhuma ajuda para lançar um pouco de luz sobre si mesma. Num certo sentido, nada sabemos a seu respeito. Em outro já conhecemos um bocado. Eu imagino vagamente ganhando a forma de um homem que escreve com clareza e correção, que usa papel de carta de boa qualidade, que tem uma grande necessidade de demonstrar sua personalidade. Eu o vejo como alguém possivelmente ignorado e passado para trás quando criança. Vejo-o crescer com um acentuado sentimento de inferioridade, atormentado por um sentimento de injustiça. Imagino sua ansiedade premente de autoafirmação, para chamar a atenção sobre si mesmo, que se torna cada vez mais forte e fatos, circunstâncias rebaixando-o, acarretando talvez mais humilhações para ele. E ele acaba ficando obcecado por inimigos puramente imaginários. Tudo isso é simples conjetura, objetei. Não trará nenhum resultado prático. Você prefere o toque final, a cinza do cigarro, as botas cravadas. Sempre o mesmo. Mas pelo menos podemos formular a nós mesmos algumas indagações de natureza prática. Por que o ABC? Por que a senhora Asher? Por que Andover? O passado daquela senhora parece bastante simples, observei, pensativo. As entrevistas com aqueles dois homens foram decepcionantes. Nada nos disseram além do que já sabíamos. Para ser franco, não esperava muito por esse lado. Mas não se podiam descartar dois possíveis candidatos ao assassinato. Não está querendo dizer que há pelo menos uma possibilidade de que o criminoso vive em Andover ou muito próximo. Eis aí uma possível resposta à nossa indagação. Por que Andover? Bem, vemos aí dois homens conhecidos naquela cidade que estiveram na loja numa hora conveniente. Qualquer um deles pode ser o assassino. E não há nada ainda que demonstre não ser um dos dois o assassino. Talvez aquele brutamontes do Riddle. Arrisquei. Estou propenso a descartar Riddle. É nervoso, impulsivo, obviamente desajeitado. Mas tudo isso mostra justamente alguém de índole diametralmente oposta à de quem elaborou a carta com o ABC. As características em que devemos nos fixar são presunção e autoconfiança. Alguém que se julga o maioral? Possivelmente. Mas também uma pessoa sensível e que simula modéstia, dissimulando uma grande dose de vaidade e autossatisfação. Não está pensando que aquele insignificante Sr. Partridge. Ele faz o tipo. E posso acrescentar mais. Age como o autor da carta deveria proceder, comparece na hora indicada no distrito policial, coloca-se logo à disposição, desfruta de sua posição. E pensa realmente que ele. Não, Hastings. Pessoalmente creio que o assassino não vive em Andover, mas não devemos ignorar nenhum caminho de busca. E, embora eu venha me referindo a ele, o tempo todo não podemos excluir a possibilidade de uma mulher ser a culpada. Certamente que não. Concordo em que o tipo de crime se ajusta mais a um homem, mas cartas anônimas são escritas de preferência por mulheres. Temos que levar isso em conta. Depois de breve silêncio, perguntei: que faremos agora? É meu operoso Hastings, disse Poirot, sorrindo para mim. Sim, mas o que vamos fazer? Nada. Nada? Meu desapontamento era muito evidente. Serei por acaso um mágico? Um bruxo? O que faria você em meu lugar?
Analisei bem a questão e achei difícil encontrar uma resposta. No entanto, estava convencido de que algo tinha de ser feito e que não devíamos perder tempo à toa. Assim observei o ABC, e o papel da carta e o envelope. É claro que algo está sendo investigado nesse sentido. A polícia dispõe de todos os recursos para esse tipo de investigação. Se houver qualquer indício revelado no material examinado, pode estar certo de que eles o descobrirão. Diante disso, vi-me forçado a aceitar a realidade dos fatos. Nos dias seguintes notei que Poirot se mostrava estranhamente desligado do caso de Andover. Quando eu tentava retomar o assunto, ele me interrompia com um gesto impaciente. Receava particularmente que ele mergulhasse numa depressão. Afinal, Poirot sofrerá uma derrota no caso da morte da Sra. Sher. O ABC o desafiara, e vencera. Meu amigo, acostumado a obter sucessivos êxitos em sua carreira, mostrava-se sensível ao seu fracasso. De agora, tanto assim que não podia nem mesmo tolerar que se discutisse o assunto. Era, talvez, um sinal de fraqueza em tão grande homem, mas mesmo o mais equilibrado dos mortais é passível de se deixar arrebatar pelo sucesso. No caso de Poirot, esse processo de envaidecimento desenvolveu-se durante anos. Causava até certa surpresa que seus efeitos só se fizessem notar após tanto tempo. Compreensivo, respeitei essa pequena fraqueza de meu amigo e não fiz mais referências ao caso. Li num jornal um resumo do inquérito policial. Bem sumário, sem qualquer alusão à carta de ABC. A conclusão a que chegaram era a de crime cometido por alguma pessoa ou pessoas desconhecidas. O caso despertou pouca atenção por parte da imprensa. Não apresentava nenhuma atração popular ou lances espetaculares. O assassinato de uma mulher idosa numa rua humilde logo cedeu lugar nos jornais a assuntos mais emocionantes. Para falar a verdade, o caso quase foi esquecido por mim, exceto, penso eu, pelo fato de me desgostar ver Poirot associado de algum modo a um fracasso. Até que em 25 de julho, o assunto foi reavivado. Eu já não via Poirot há uns 2 dias porque fora passar o fim de semana em Yorkshire. Retornei a Londres na segunda-feira à tarde, e a carta chegou pelo correio às 6 horas. Lembro bem que Poirot inspirou profundamente ao abrir aquele envelope. Ele chegou, disse Poirot, lacônico. Quem? O segundo capítulo do caso ABC. Por um instante eu olhei intrigado. Aquele assunto realmente quase me fugira da memória. Leia, disse Poirot, passando a carta às minhas mãos. Como da vez anterior, fora escrita em papel de boa qualidade. Caro Sr. Poirot, bem, e agora? Primeiro tento a meu favor, acredito. O caso de Andover foi uma jogada bem-sucedida, não? Mas o passatempo está apenas começando. Permita-me chamar sua atenção para Bestiunce. Data, 25 deste. Que período divertido estamos vivendo. Atenciosamente seu ABC. Meu Deus, Poirot, exclamei. Quer dizer então que esse demônio vai cometer outro crime? E sem dúvida, Hastings. Que mais você esperava? Pensou que o caso de Andover fosse um incidente isolado? Não se lembra mais do que eu lhe disse. Esse é apenas o começo. Mas isso é terrível. Concordo com você. Estamos às voltas com um maníaco homicida. Sim, sua fleuma era mais impressionante do que qualquer gesto grandiloquente que viesse a exibir. Devolvi a carta com ar de estranheza. Na manhã seguinte, as autoridades locais se reuniram. Poirot e eu estávamos presentes. Conosco, o delegado de Sussex, o comissário adjunto do Departamento de Investigação Criminal, o inspetor Glenn, de Andover, o superintendente Carter, da polícia de Sussex. Japp e um inspetor mais moço chamado Crome, e também o Dr. Thompson, conhecido psiquiatra. O carimbo dessa segunda carta era de Hampstead, mas na opinião de Poirot tal detalhe tinha pouca importância. O assunto foi discutido exaustivamente. O Dr. Thompson era um homem afável, de meia idade e que, apesar de seus amplos conhecimentos, preferia expressar-se numa linguagem familiar, evitando os termos técnicos característicos de sua profissão. Não há dúvida de que as duas cartas apresentam caligrafia idêntica. Ambas foram escritas por uma mesma pessoa. E podemos pressupor com toda a razão que essa pessoa foi a responsável pelo crime cometido em Andover. Certamente. Agora estamos diante de um aviso definido de um segundo crime, com data marcada para 25 deste mês, depois de amanhã. Imbecil. Que providências serão tomadas? O delegado de Sussex olhou seu superintendente perguntando. Bem, Carter, que acha disso? O superintendente balançou a cabeça com ar muito sério. Está difícil, senhor. Não há o menor indício de quem possa ser a próxima vítima. Com toda a honestidade e franqueza, que medidas podemos tomar? Tenho uma sugestão, murmurou Poirot. As atenções voltaram-se para meu amigo.
Acho provável que o sobrenome da possível vítima comece com a letra B. Isso já seria alguma coisa, disse Carter, mas em tom dubitativo. Um complexo alfabético, observou o Dr. Thompson pensativo. Sugiro tal coisa como uma possibilidade, nada mais. Essa hipótese me ocorreu quando vi o nome Asher escrito nitidamente no portal da loja da infeliz senhora assassinada no mês passado. Ao verificar que essa segunda carta mencionava Beshil, ocorreu-me a possibilidade de que tanto a vítima como o local do crime poderiam ter sido escolhidos de acordo com a ordem alfabética. É possível, disse o médico. Por outro lado, pode ser que o sobrenome Asher tenha sido uma coincidência, e que a vítima, dessa vez, não importa que nome tenha, venha a ser de novo uma velha senhora dona de uma loja. Não se esqueçam de que estamos lidando com um demente. Até agora ele não nos forneceu nenhum indício quanto à sua motivação. E um louco precisa de algum motivo, doutor? Replicou Carter com ar cético. É claro que tem um motivo. Uma extrema lógica é uma das características especiais dos maníacos. Um homem pode se considerar investido da missão, a seu ver divina, de eliminar sacerdotes ou médicos, ou ainda mulheres idosas em charutarias, e há sempre alguma razão coerente por trás desses atos. Não devemos deixar que essa história da ordem alfabética nos empolgue em demasia. O fato de Beshil suceder a Andover pode ser uma mera coincidência. Podemos pelo menos tomar certas precauções, Carter, e checar especialmente todos os sobrenomes iniciados com B, associados a modestos donos de lojas, e vigiar com atenção todas as pequenas charutarias, e onde vendam também jornais, que sejam geridas por uma pessoa solitária. Fique de olho, naturalmente, nos estrangeiros, tanto quanto possível. O superintendente suspirou meio desalentado. Com as escolas já desertas e as férias começando, há um mundo de gente acorrendo para cá esta semana. Temos de fazer o possível, retrucou o delegado secamente. O inspetor Glenn interveio. Mantenha uma vigilância estreita sobre qualquer pessoa ligada ao caso Asher. Aquelas duas testemunhas, Partridge e Riddell, e o próprio Asher, naturalmente. Se pretenderem sair de Andover, serão seguidos. A reunião foi encerrada após mais algumas sugestões e uma troca de opiniões desencontradas. Poirot, disse eu, quando caminhávamos ao longo do rio. É certo que esse novo crime poderá ser evitado? Havia muita preocupação em seu olhar quando ele me fitou e disse: a sanidade de uma cidade cheia de homens contra a insanidade de um determinado homem? Não, Hastings, receio que não. Lembre-se da longa série de atos criminosos de Jack, o Estripador. E isso é horrível. A loucura, Hastings, é uma coisa terrível. Estou receoso. Muito receoso, realmente. Capítulo 9. O assassinato de Beshil. Ainda me lembro de meu despertar na manhã de 25 de julho. Deviam ser umas 7h30. Poirot estava parado de pé junto à minha cama, tocando-me o ombro de leve. Algo em seu olhar me fez acordar de vez. E indaguei, sentando-me no leito rapidamente. Que houve? A resposta foi muito simples, mas um mundo de emoção estava contido nas duas palavras que ele pronunciou. Aquilo aconteceu. O quê? Exclamei. Você quer dizer, mas 25 é hoje. O fato ocorreu na noite passada, ou melhor, nas primeiras horas desta manhã. Saltei da cama e enquanto lavava o rosto, ele me fez um resumo do que acabará de saber através de um telefonema. O corpo de uma jovem foi encontrado na praia de Beshil. Foi identificado como sendo Elizabeth Barnard, garçonete de um bar, que morava com os pais num bangalô construído recentemente. A hora da morte, segundo o médico legista, foi fixada entre 11h30 da noite e 1 da madrugada. Eles têm plena certeza de que se trata do crime? Perguntei, ensaboando meu rosto rapidamente. Um ABC aberto na página dos trens para Beshil foi encontrado debaixo do cadáver. Estremeci e exclamei. Que coisa horrível! Preste atenção, Hastings. Não desejo presenciar segunda tragédia no meu apartamento. Enxuguei às pressas uma gota de sangue de meu queixo recém-escanhoado sem muito cuidado. Qual é nosso plano de combate? O carro nos levará dentro de poucos minutos. Pedirei que lhe tragam o café aqui para não perdermos tempo. 20 minutos depois, já estávamos num veloz carro da polícia atravessando o Tamisa rumo a Beshil. Conosco estava o inspetor Crome, que participará da reunião do outro dia, e que fora incumbido oficialmente daquele caso. Crome era um tipo de policial muito diferente de Japp. Bem mais moço, era discreto, de nível superior. Bem educado e instruído, era para meu gosto muito autossuficiente. Tinha-se notabilizado por ter solucionado uma série de crimes cometidos contra crianças, tendo com obstinação seguido a pista do criminoso agora preso em Broadmoor.
Era obviamente a pessoa indicada para se encarregar do presente caso, mas achei que ele se mostrava um pouco cioso demais desse fato. Sua maneira de tratar Poirot era meio protetoral, indulgente. Dirigia-se a ele como faria um jovem a um homem mais velho, à maneira de um aluno cheio de si em relação ao seu professor de escola secundária. Tive uma longa e elucidativa conversa com o Dr. Thompson, disse o jovem inspetor. Ele está muito interessado no tipo de crime em cadeia, ou em série. Trata-se do produto de um tipo de mentalidade distorcida. Sendo um agente da lei, não posso, naturalmente, apreciar devidamente detalhes mais sutis como os focalizados de acordo com o ponto de vista médico. Pigarreou antes de prosseguir. Um exemplo comum foi meu último caso. Não sei se você leu algo sobre ele. O caso de Mabel Homer, a estudante de Muswell Hill. O tal Capper mostrou-se muito hábil. Foi muito difícil acusá-lo do crime, e já era o terceiro por ele cometido. Parecia mentalmente tão saudável como eu ou você. Mas existem testes os mais variados, truques verbais, você sabe, bem modernos. Em seu tempo, não havia nada desse tipo, Poirot. Uma vez induzido a delatar-se, o sujeito é apanhado irremediavelmente. Percebe que estamos de posse de seu segredo e se descontrola. Acaba por confessar, pressionado pelos dois lados. Mesmo no meu tempo isso acontecia algumas vezes, disse Poirot. O inspetor Crome fitou meu amigo e murmurou em tom coloquial. Ah, sim? Fez-se silêncio entre nós por alguns minutos. Assim que passamos pela New Cross Station, Crome disse. Se tem alguma pergunta a me fazer sobre o caso, peço-lhe que a faça. Você ainda não tem, presumo, a descrição da jovem morta. Ela tinha 23 anos, trabalhava como garçonete no café Ginger Cat. Não é isso. Eu gostaria de saber, por exemplo, se era bonita. Sobre isso não tenho nenhuma informação, e retrucou o inspetor Crome com ar evasivo. Parecia querer dizer. Qual esses? Estrangeiros, sempre os mesmos. Uma leve expressão divertida surgiu no olhar de Poirot. Isso não lhe parece importante, não? No entanto, se você é uma mulher, é de importância capital. Muitas vezes decide seu destino. Fez-se novo silêncio. Foi somente quando já estávamos perto de Sevenoaks que Poirot retomou a conversa. Está inteirado, por acaso, de como e com que a garota foi estrangulada? O inspetor Crome respondeu de modo sumário. Foi estrangulada com seu próprio cinto, um negócio de malha entrelaçada, grosso. Eu o recolhi. Os olhos de Poirot pareceram se abrir ainda mais quando ele comentou. Ah, finalmente temos um exemplo de informação bem concreto. Isso nos diz alguma coisa, não? Pelo menos que eu percebesse, não, retrucou Crome. Friamente. Eu já me senti irritado com a falta de tato e de imaginação daquele homem. E observei. Pois tal objeto nos dá uma espécie de marca registrada do assassino. O próprio cinto da vítima. Isso mostra a bestialidade que caracteriza sua mente. Poirot me lançou um olhar que não consegui entender. Vi em sua face uma impaciência contida. Achei que aquele seu olhar era um alerta, para que eu não me expressasse francamente na presença do inspetor, e mergulhei em silêncio. Imbecil, fomos recebidos pelo superintendente Carter. A seu lado estava Kelsey, um jovem inspetor simpático e de olhar inteligente. Fora destacado para trabalhar com Crome na elucidação daquele caso. Poderá conduzir os interrogatórios e as buscas como desejava Crome, disse Carter. Assim, depois que eu lhe der as indicações principais sobre esse caso, poderá entrar em ação de imediato. Obrigado, senhor, disse Crome. Já comunicamos o que aconteceu aos pais da jovem. Um choque terrível para eles, naturalmente, observou o superintendente. Deixei-os em casa para que se recuperassem um pouco antes de interrogá-los, assim você pode começar por eles. A moça tinha outros parentes? Indagou Poirot. Uma irmã que trabalha como datilógrafa em Londres. Ela foi informada do que houve. E temos também um rapaz. Pelo que apurei, a mocinha esteve com ele na noite passada. E o guia ABC serviu para algo? Perguntou Crome. Está ali. E Carter indicou a mesa com um gesto de cabeça. Nenhuma impressão digital. Está aberto na página referente a Bechil. Parece ser um exemplar novo. Pelo menos não deve ter sido muito manuseado. Não foi comprado em nenhuma loja das redondezas. Andei por todas as papelarias e bancas de jornais e nada. Quem encontrou o corpo? Um desses velhos coronéis que gostam de madrugar e apanhar ar fresco. No caso, o coronel Jerome. Ele saiu com seu cão-pastor por volta das 6 da manhã. Seguiu ao longo da praia na direção de Cooden, e então alcançou a areia. O cachorro afastou-se um pouco, farejando algo. O coronel chamou, mas o cão não veio. Então, o coronel acercou-se do local farejado pelo cachorro e notou que havia qualquer coisa estranha ali.
Aproximou-se, olhando com mais atenção o vulto caído. Note-se que agiu com muito acerto. Não tocou no cadáver e nos telefonou imediatamente. E a hora da morte foi por volta de meia-noite, certo? Entre meia-noite e 1 hora da manhã. Isso é praticamente certo. Nosso homicida galhofeiro é um homem de palavra. Disse dia 25, e o crime ocorreu mesmo a 25, ainda que logo nos primeiros minutos. Crome assentiu. Sim, que essa é a sua maneira de ser, não há dúvida. Não há mais nada? Ninguém viu algo que nos possa ser útil? Que nós saibamos até agora não. Mas ainda é cedo. Todos os que viram uma jovem de branco passeando com um homem na noite passada logo aparecerão aqui para nos contar. E já imagino pelo menos umas 4 ou 5 garotas que na noite de ontem andaram passeando com rapazes. Vai ser uma bela história. Bem, senhor, acho melhor me movimentar, disse Crome. Temos o Ginger Cat e a casa da moça, será melhor visitá-los. Kelsey pode vir comigo. E o senhor Poirot? Indagou Carter. Vou acompanhá-lo, disse Poirot a Crome com um leve cumprimento. Acho que Crome olhou para o meu amigo um pouco aborrecido. Kelsey, que ainda não conhecia Poirot, abriu um largo sorriso. Por uma infeliz circunstância, todas as pessoas que viam meu amigo pela primeira vez tendiam sempre a considerá-lo um marinheiro de primeira viagem. E quanto ao cinto com o qual a moça foi estrangulada? Indagou Crome de repente. O senhor Poirot acha que se trata de uma pista valiosa. Creio que ele gostaria de vê-lo. De modo algum, disse Poirot serenamente. Você não me compreendeu bem. Nada conseguirá por esse caminho, disse Carter. Não se trata de um cinto de couro, que poderia conservar impressões digitais. É uma espécie de seda grossa trançada, ideal para tal fim. Senti um certo estremecimento. Bem, disse Crome, seria melhor irmos logo. E saímos sem mais perda de tempo. Visitamos primeiro o Ginger Cat, ficava bem defronte à praia e tinha o aspecto comum às pequenas casas de chá ou lanchonetes. No interior, mesinhas cobertas com um pano xadrez alaranjado e cadeiras de vime desconfortáveis com almofadinhas alaranjadas. Era o tipo de estabelecimento cuja especialidade consistia no café matinal, 5 tipos diferentes de chá, Devonshire, Farmhouse, Fruit, Carlton e Plar. E uns poucos pratos feitos para empregadinhas, tais como ovos mexidos com camarão e macarrão com queijo ralado. O café da manhã estava sendo servido quando ali entramos. A gerente pressurosa conduziu-nos a um reservado mais ao fundo, pouco asseado. É a sorta, Merrion? Perguntou Crome. A senhorita Merrion respondeu com uma entonação chorosa e aflita. Sim, sou eu. Essa história toda foi lamentável. Muito desagradável. Nem quero pensar em como nosso negócio aqui será prejudicado. A senhorita Merrion tinha 40 anos, era muito delgada, e seu cabelo cacheado era louro avermelhado. Na verdade, ela se parecia espantosamente com o próprio gato que dava nome à sua lanchonete. Ao falar, mexia nervosamente nos vários fichus e babados que faziam parte de seu uniforme de trabalho. A senhorita vai ter aumento no movimento, disse o inspetor Kelsey, animando-a. Vai ver só. Nem conseguirá servir chá e sanduíches com a rapidez de costume, com o novo surto de fregueses. Foi muito triste, disse a senhorita Merrion. Realmente contristador. Faz a gente descrer da natureza humana. Mas seus olhos brilhavam apesar de tudo, após ouvir o que Kelsey dissera. Que pode me dizer sobre a moça que morreu, senhorita Merrion? Nada, respondeu a senhorita Merrion, taxativa. Absolutamente nada. Há quanto tempo ela trabalhava aqui? Já completará 1 ano de casa. Estava satisfeita com ela? Era uma boa garçonete, ativa e discreta. Ela era bonita, não? Perguntou Poirot. A senhorita Merrion, por sua vez, lançou-lhe um olhar do tipo, a esses estrangeiros. Era uma moça de boa aparência, bonitinha, respondeu, com ar distante. A que horas ela largou o trabalho ontem à noite? Indagou Crome. Às 8. Sempre fechamos a essa hora. Não servimos jantar. A procura é muito reduzida. Um ou outro freguês aparece aqui pedindo ovos mexidos e chá. Poirot fez uma careta por volta das 7 horas ou algumas vezes depois, mas nosso movimento maior acontece lá pelas 6:30. Ela lhe disse algo sobre como pensava passar a noite de ontem? Claro que não. Enfatizou a mulher. Nós não íamos intimidades. Ou ninguém veio procurá-la aqui? Não. Ela lhe pareceu diferente dos outros dias? Talvez nervosa ou deprimida. Na verdade, não sei dizer, retrucou a sorta, Merrion com ar indiferente. Quantas moças trabalham aqui? Normalmente 2, e 2 a mais de 20 de julho até o fim de agosto. Mas Elizabeth Barnard não era uma dessas extras. A senhorita Barnard era efetiva aqui.
Que me diz da sua colega, efetiva? A senhorita Igley é uma jovem muito correta. Ela e a senhorita Barnard eram amigas? Não sei dizer, acredite. Talvez possamos ter uma palavrinha com ela. E agora? Se permitir, vou chamá-la, disse a senhorita Marion, levantando-se. Por favor, não a retenha demasiado. Esta é a hora do café da manhã, e o movimento torna-se mais intenso aqui. A felina e loura senhorita Marion afastou-se. Muito refinada, comentou o inspetor Kelsey, e imitou a entonação meio afetada da mulher. Na verdade, não sei dizer. Uma garota rechonchuda de cabelo preto, faces rosadas e olhos negros, agora muito abertos devido à excitação do momento, parou de repente quase sem fôlego diante dos policiais. A senhorita Marion me disse para vir. É a senhorita Igley? Sim, sou eu. Conheci Elizabeth Barnard? Ah, sim, eu conheci a Beth. Não foi uma coisa horrível? Muito horrível mesmo. Nem posso acreditar que tenha acontecido de verdade. Estive dizendo amanhã todas as garotas que não consigo acreditar nisso. Vocês sabem, disse eu, o que houve não parece real, Beth. Quero dizer, Beth Barnard, que esteve sempre aqui assassinada. Não, eu não acredito, disse a todo mundo. 5 ou 6 vezes já belisquei meu próprio braço só para ver se estava acordada mesmo. Beth assassinada. Isso, bem, eu já lhes disse, não parece real. Você conhecia bem a sua colega de trabalho? Perguntou Crome. Bem, ela trabalhava aqui há mais tempo que eu. Só vim para cá em março deste ano. Beth já estava nesta lanchonete desde o ano passado. Ela era meio fechada, o senhor sabe. Não costumava rir muito, ou fazer brincadeiras. Não quero dizer com isso que fosse esquisitona, séria demais, tinha muita alegria interior, mas, bem, ela era e não era discreta ao mesmo tempo, não sei se o senhor me entendeu. Devo confessar que o inspetor Crome se mostrou extremamente paciente. Como testemunha, a gorducha senhorita Igley era exasperante com suas redundâncias. Cada observação que fazia era repetida e destacada uma dúzia de vezes. E o resultado do interrogatório foi, assim, muito pobre. Ela não fora íntima da moça assassinada. Era de se deduzir que Elizabeth Barnard se considerará um pouco acima da senhorita Igley para lhe fazer confidências. Eram boas colegas de trabalho, mas fora daí pouco se avistavam ou conversavam. Elizabeth Barnard tivera um amigo que trabalhava numa agência imobiliária próxima da estação ferroviária, a Corte e Brunskill. Não, o amigo não era nem o Sr. Corte nem o Sr. Brunskill. Era um empregado dali. Se tinha boa aparência? Ah, sim. Muito simpático e sempre bem vestido. Naturalmente, havia um toque de ciúme no íntimo da senhorita Igley. O balanço do interrogatório, no final, resumiu-se ao seguinte. Elizabeth não revelara a ninguém do Ginger Cat seu programa para a noite anterior, mas, na opinião da senhorita Igley, fora encontrar-se com seu amigo. Elizabeth usava um vestido novo, branco, encantador, como nunca com um desses novos decotes. Trocamos 2 palavrinhas com as empregadas extras da senhorita Marion, mas sem nenhum resultado positivo. Beth Barnard nada lhes dissera sobre seu programa noturno, e ninguém a vira imbecil no decorrer da noite. Capítulo 10. Os Barnards. Os pais de Elizabeth Barnard moravam num pequeno bangalô, um dos 50 se tanto, construídos recentemente por um empreiteiro esperto no subúrbio mais distante do centro da cidade. O nome do novo bairro era Landudno. O Sr. Barnard, um homem corpulento e de ar embaraçado com uns 55 anos presumíveis, já dera pela nossa aproximação e ficou parado, à nossa espera, na porta de sua casa. Podem entrar, senhores, disse. O inspetor Kelsey adiantou-se, dizendo, este é o inspetor Crome da Scotland Yard, Sr. Barnard. Veio ajudar-nos nesse caso. Scotland Yard? Observou Barnard, mais animado. Isso é bom. Esse assassino miserável não pode ficar sem castigo. Minha pobre menina, e seu rosto acusou a dor que sentia. E este é Sr. Poirot, também vindo de Londres e o Capitão Hastings, disse Poirot. Prazer em conhecê-los, senhores, disse Barnard meio alheado. Venham para a sala de visitas. Não sei se minha mulher poderá falar com os senhores. Ela está arrasada. No entanto, quando já estávamos acomodados na sala de visitas do pequeno bangalô, a senhora Barnard apareceu. Era evidente que estivera chorando. Tinha os olhos avermelhados e seus passos vagarosos e incertos eram os de uma pessoa que sofrerá um grande golpe. O porquê desceu, Hilda? Está tudo em ordem, disse o Sr. Barnard. Tem certeza de que está bem? Deu-lhe uma palmadinha no ombro e puxou uma cadeira para ela. O superintendente foi muito gentil, disse o dono da casa.
Depois de nos informar do acontecimento, disse que deixaria algumas perguntas para serem feitas mais tarde, quando já tivesse passado o choque inicial que sofremos. O que houve foi muito cruel. Ah, meu Deus, foi duro demais! Exclamou a senhora Barnard, chorosa. A coisa mais terrível que poderia acontecer. Sua voz tinha uma leve cadência monótona, e julguei de início que fosse estrangeira. Mas então me lembrei do nome dado ao conjunto residencial e percebi que aquela entonação cantante de sua fala provava, na realidade, sua procedência galesa. Foi muito doloroso, senhora, eu entendo, disse o inspetor Crome. E compreendemos seu sofrimento, mas desejamos saber certas coisas que nos permitiriam agir com maior presteza nesse caso. É muito lógico, disse o Sr. Barnard, movendo a cabeça em assentimento. Sua filha tem 23 anos, certo? Morava com vocês e trabalhava na lanchonete de Inderquet, não é? Sim. Esta casa foi construída recentemente, pelo que sei. Onde moravam anteriormente? Eu trabalhava no ramo de ferragens, em Kennington. Aposentei-me há 2 anos. Sempre quis morar perto do mar. Tem 2 filhas. Sim. Minha garota mais velha trabalha no escritório em Londres. Não ficaram preocupados por sua filha não voltar para casa ontem à noite? Nós não sabíamos que ela ainda não voltará, disse a senhora Barnard em voz chorosa. E meu marido e eu sempre nos recolhemos cedo. 9 horas toda noite. Só viemos a saber que Beth não dormira em casa quando um policial veio nos procurar e disse. Voltou a chorar sem poder conter-se. Sua filha tinha o hábito de voltar tarde para casa? Sabe como são as garotas de hoje, inspetor, disse Barnard. Elas se julgam independentes. Nessa temporada de verão, não se apressam nada em voltar para casa. Assim Beth só costumava chegar aqui por volta de 11 horas. Como ela procedia? Digo, a porta ficava aberta? A chave ficava sob o capacho, sempre fizemos assim. Ou havia algo a respeito de um possível noivado de sua filha? Esses jovens de hoje em dia não são muito de oficializar seus compromissos, disse o Sr. Barnard. O nome dele é Donald Fraser, e eu o apreciava. Gostava muito dele, disse a senhora Barnard. Pobre moço, saber do que aconteceu. Deve ter sido doloroso para ele. Donald já deve ter sabido, suponho. Ele trabalha para Corte e Brunskill, certo? Sim, eles são agentes imobiliários. E ele costumava encontrar-se com sua filha com frequência à noite, após o trabalho? Todas as vezes não. Aproximadamente 1 ou 2 vezes por semana. Sabe se ela ia encontrar-se com ele ontem? Ela não me disse nada. Beth nunca falava muito sobre o que fazia ou aonde pretendia ir, mas era uma boa menina, a nossa Beth. Ah, não posso acreditar, e a senhora Barnard soluçou de novo. Tente acalmar-se, querida. Vamos, que é isso, murmurou. Marido, temos que superar isto, ajudar a esclarecer o que aconteceu. Estou certa de que Donald nunca deveria, nunca, e a senhora Barnard não pôde prosseguir devido aos soluços. Agora tente refazer-se, repetiu o Sr. Barnard para a esposa. Por Deus que gostaria muito de ajudá-los, mas a verdade é que não estou a par de nada que possa ajudar na captura desse patife covarde que fez isso. Beth era alegre, gostava de viver, tinha um namorado jovem e honesto. Estava bem encaminhada, como se dizia nos meus tempos de juventude. Não posso entender como alguém possa tê-la matado e por quê. Não tem sentido algum. O que diz é razoável, Sr. Barnard, observou Crome. Bem, eu lhe direi o que gostaria de fazer agora. Queria dar uma olhadela no quarto da sorta, Barnard. Pode ser que ali encontremos algo, cartas, ou um diário. Pode olhar à vontade, disse Barnard, levantando-se. Crome acompanhou o dono da casa. Depois Poirot e Kelsey o imitaram. Parei um instante para apertar o cordão de meus sapatos, que estava frouxo. Foi aí que um táxi parou à entrada da casa e uma moça saltou. Ela pagou a corrida ao motorista e apressou-se a entrar no bangalô carregando uma maleta. Mal entrou na sala, viu-me e parou de chofre. Havia algo de tão estático em sua postura que me deixou curioso. Quem é você? Perguntou ela. Dei uns poucos passos na sua direção. Sentia-me meio embaraçado sem saber como responder devidamente. Deveria dizer-lhe meu nome? Ou mencionar o fato de ter ido ali com a polícia? A jovem, contudo, não me deu tempo para resolver. Ah, sim, posso imaginar quem seja. Tirou o pequeno gorro branco de lã que usava e com um ar distraído largou-o num canto da sala. Pude apreciá-la melhor então, pois ela se virou um pouco e a claridade incidiu sobre seu rosto. Minha impressão inicial foi a de estar vendo aquelas bonecas holandesas com as quais minhas irmãs costumavam brincar em minha meninice. Seu cabelo era negro, cortado curto, com uma franja caindo sobre a testa. Tinha as maçãs do rosto bem pronunciadas e no
Conjunto sua figura tinha uma sofisticada e moderna angulosidade que não era, contudo, ausente de atrativos. Não era bonita, na verdade, mas havia uma certa intensidade de expressão, uma energia interior que a tornava uma pessoa difícil de se esquecer. É a senhorita Barnard? Perguntei afinal. Sou Megan Barnard. Suponho que pertença à polícia. Bem, retruquei. Não exatamente. Ela me interrompeu, incisiva. Acho que não poderei lhe adiantar nada. Minha irmã era uma jovem inteligente, alegre e sem casos amorosos. Bom dia. Sorriu de leve enquanto me falava e olhou para mim, desafiante. É uma boa resposta, não? Disse ela então. Só que não sou repórter, se foi isso que pensou. Afinal, quem é você? Relanceou o olhar pelo aposento. Onde estão mamãe e papai? Seu pai foi mostrar o quarto da senhorita Beth à polícia. Sua mãe está aí dentro. Ela está muito abalada. A moça pareceu tomar uma decisão. Venha comigo. Empurrou uma porta entreaberta e eu a acompanhei. Achei-me. Então numa cozinha pequena e muito limpa. Fui fechar a porta, mas encontrei uma inesperada resistência. Logo a seguir Poirot entrava sem ruído na cozinha e fechava a porta. Atrás de si. Megan Barnard? Disse Poirot, após um breve cumprimento. É o Sr. Hercule Poirot, disse eu à jovem. Megan Barnard. Dirigiu-lhe um rápido e avaliador olhar. Já ouvi falar do senhor. É o detetive particular da moda, certo? Não é uma descrição apropriada, mas serve, retrucou Poirot. A jovem sentou-se na borda da mesa de cozinha. Rebuscou em sua bolsa e apanhou um cigarro. Colocou-o entre os lábios finos, acendeu-o e então disse entre duas tragadas do cigarro. Seja como for, não imagino por que o Sr. Hercule Poirot possa se interessar por nosso humilde crime local. Mademoiselle, disse Poirot, o que não imagina e o que eu não vejo talvez dessem para encher um livro inteiro. Mas tudo isso não tem nenhum alcance prático. O que tem importância prática é algo que não será fácil de descobrir. De que se trata então? A morte, mademoiselle, infelizmente origina predisposição. Uma predisposição favorável à pessoa morta. Ouvi o que disse ainda há pouco ao meu amigo Hastings. Uma moça inteligente e alegre, sem casos amorosos. A senhorita o disse ironizando os jornais. E é bem verdade que quando uma jovem é morta, esse tipo de coisa é abordado, com frequência pela imprensa. Ela era muito inteligente. Era feliz, tinha bom gênio, não tinha problemas sérios. E nem amizades pouco recomendáveis. Há sempre uma grande benevolência em relação a quem morre. Sabe o que eu gostaria de fazer neste momento? Conversar com alguém que conhecesse Elizabeth Barnard e que não soubesse ainda que ela morreu. Aí então talvez eu viesse a escutar aquilo que mais me interessa saber, a verdade. Megan Barnard olhou para meu amigo em silêncio por alguns instantes, enquanto fumava. Então, por fim, decidiu falar. E suas palavras me causaram impacto. Beth era uma idiota consumada. Gostou do vídeo? Se sim, deixe seu gostei, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.